Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos. Essa é a nossa aula número 9, que corresponde à situação de aprendizagem número 9. E o tema dessa aula é como o ser humano usa a água do mar para sua sobrevivência. Aqui quem vos fala é o professor Ioannis de Química. Vamos dar uma olhada aqui quais são as habilidades relativas a essa situação de aprendizagem. E eu as marquei de rosa. Então nós temos aqui, extrair dados de esquemas relativos a subprodutos do cloreto de sódio e alguns de seus processos de obtenção. E a outra habilidade, avaliar a importância dos produtos extraídos da água do mar como matéria-prima para consumo direto, como cloreto de sódio principalmente. Então começa falando da produção e obtenção do cloreto de sódio a partir da água do mar e sua utilização como matéria-prima em processos produtivos. E aqui tem uma dimensão da quantidade de sal produzida nos estados aqui do Brasil, né? Piauí, Ceará, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte, né? Então o total de sal marinho, que é a maior quantidade de sal que a gente utiliza, é tudo sal marinho, né? E nós temos também o sal-gema, que tem em Alagoas, na Bahia. E aí vocês devem estar se perguntando, o que é sal-gema? Sal-gema, para quem não sabe, é o sal extraído em mina. Existem minas de sais, não só no Brasil, como em várias partes do mundo. Então, eu vou mostrar para vocês aqui algumas ilustrações, né? Então, esse aqui é o blog do Franz, que eu não conheço essa pessoa, mas ele fala alguma coisa aqui da produção de sal, né? Essa imagem aqui é de uma piscina de secagem de sal, né, lá na Bolívia. Aqui é um conjunto de piscinas de extração de lítio, tá? Que é feita da mesma forma da extração do sal. É feita essas piscinas para que a água que está junto seque. Aqui é um lago, né, numa mina de sal na Colômbia. Isso aqui pode não parecer, mas isso aqui é uma mina de sal, né? Que eles fizeram um salão dentro dessa mina de sal. Aqui é uma outra mina de sal, né? E aqui piscinas de sala nas minas de mares em Cusco, no Peru. E aqui mais uma mina de sal, né, na Romênia. Então você vê, existem várias minas de sais pelo mundo aí. Voltando para o nosso assunto, para as questões para análise da tabela, e aí pergunta quais são os principais produtores brasileiros de sal de cozinha, né? Sal com grande teor de cloreto de sódio. Então quem são os grandes produtores aqui? Rio Grande do Norte é o maior produtor, né? Depois na sequência Rio de Janeiro, né? E tem, se não for sal marinho, tem sal-gema na Bahia. O que é sal-gema? Sal-gema é o sal que é extraído de minas, né? 3. A água do mar contém em média 35 gramas de sais para cada quilograma de água. Isso dá em média 3 a 3,5% de sal na água. Na tabela estão descritos os íons que aparecem com maior proporção nela. Então, a água do mar, ela tem uma grande quantidade de sais. Não é só o sal de cozinha, o cloreto de sódio. Então nós temos cloreto, sódio, sulfato, magnésio, cálcio, potássio, hidrogênio carbonato e brometo. Isso aqui dá 99%. Ainda existem outras coisas que não estão aqui. Caso uma certa quantidade de água do mar seja aquecida até que toda a água seja evaporada, quais sais poderiam ser formados? Então vamos ver, Para poder resolver isso de forma certa, nós vamos pegar todos os negativos e vamos ligar com todos os positivos. Então quem que eu tenho aqui? Cloreto de sódio pode se ligar com... O cloreto pode se ligar com sódio, não pode? Pode. Mas o cloreto ele também pode se ligar com... O mesmo cloreto também pode se ligar com quem mais? Com magnésio. O mesmo cloreto pode se ligar também com quem? Com cálcio. O mesmo cloreto pode se ligar com quem? Com potássio. E o mesmo cloreto, aí acabou. Aí nós temos o sódio, que é positivo.
Aí todos os positivos vão ligar com todos os negativos. Então o sódio pode se ligar com o sulfato, né? E aí com quem mais que é negativo? O sódio pode se ligar com o hidrogênio carbonato. E o sódio pode se ligar com o bromo, ok? E assim vocês vão fazendo, de cima para baixo. O cloreto se ligou com todo mundo, o sódio se ligou com todo mundo, aí vocês fazem isso com sulfato, e aí com magnésio, e aí vocês terminam de fazer esse exercício aqui. Eu vou fazer só o do cloreto para vocês verem como é que funciona. Então, não é o cloreto com sódio, então eu vou ter o nosso sal de cozinha, que é o NaCl. Quem mais o cloreto vai se ligar? Com magnésio. O magnésio não tem carga 2+, o cloro não tem carga 1+, então vai ficar MgCl2. Por que Cl2? Porque o magnésio tem carga 2+, e o cloro tem carga 1+. Então preciso de 2 cloro para neutralizar o magnésio. Com cálcio a mesma coisa. Então eu vou ter aqui CaCl2. Né? E com potássio já não precisa. Ó. Então com potássio vai ser um só. Então eu vou ter KCl. Aí vamos agora para o sódio. O sódio já se ligou com o cloro. Então vamos sempre de cima para baixo. Então o sódio vai se ligar com quem? Com o sulfato. Então eu vou ter Na2. Por que Na2? Porque o sódio tem uma carga positiva e o sulfato tem 2 negativas. Tá? Então Na2SO4. E aí o sódio vai se ligar com quem mais? Com o hidrogênio carbonato. Então eu vou ter Na. Os dois têm uma carga só. HCO. Opa. CO3. E com quem mais ela vai se ligar? Com o bromo. Então eu vou ter NaBr. Continuando. Aí vem o magnésio. O magnésio vai se ligar com quem? Quem tem carga negativa. Então eu tenho aqui hidrogênio carbonato, não é isso? Então eu vou ter Mg, que é positivo, abre parênteses, HCO, fecha parênteses, coloca 2 embaixo. Bom, galera, o resto agora é mais simples, vocês terminam, né? Qual que é o tipo de ligação formada entre os íons cátions e ânions? Se você tem íons cátions e ânions, o tipo de ligação formada é ligação iônica. Qual sal deve aparecer em maior proporção? Justifique. Então vamos ver aqui as quantidades. Grama do íon por quilograma de água do mar. Quem que está em maior quantidade aqui? Ó, cloro e sódio, não é? Não são eles que estão em maior quantidade? Então quem que vai aparecer em maior quantidade? Quem está em maior quantidade, que é o cloreto de sódio. Qual sal deve aparecer em maior proporção? Já está explicado, questão 4. Sabe-se que o sal marinho é constituído preponderantemente de cloreto de sódio. A gente acabou de responder isso na questão anterior. Analise as informações sobre as diferentes solubilidades dos sais e responda as questões que seguem. Lembrando vocês aqui, gente, que solubilidade é a quantidade máxima que um sal se dissolve numa quantidade de água. Vamos ver se faz sentido? Então, é a quantidade de gramas que os sais se dissolvem em 100 gramas de água. Olhando essa tabela aqui, eu pergunto para vocês qual que é o maior número e qual que é o menor número. Então, vamos ver. Isso aqui nós temos uma mistura de números inteiros com números representados por notação científica. Então, qual que é o maior número aqui, ó? Pessoal, o maior número aqui é o do brometo de sódio, porque ele está elevado ao quadrado. Então, 1,2 vezes 10 ao quadrado é a mesma coisa que 120, ok? E quem que é o menor número? O menor número é 1,3 vezes 10 a menos 3, porque ele está elevado a menos 3, né? Que é da 0,0013, ok? Agora vamos seguir. Se iguais quantidades de cada um desses sais forem adicionadas à água, suficiente para que se dissolvam completamente, então eu estou colocando quantidades iguais desses sais em água, de forma como todos se dissolvam.
e essa água for gradativamente evaporada, qual deles cristalizará primeiro? E justifique. Então eu coloquei todos em água, né? E estou evaporando essa água. O que vai acontecer com esse sal? Vai chegar uma hora que não tem água suficiente para ele ficar dissolvido, ou seja, que vai atingir a solubilidade dele, e aí ele vai cristalizar. Então, de todos esses, qual que cristaliza primeiro? Quem tiver menor solubilidade. Por quê? Porque como a solubilidade dele é a mais baixa, ele vai ser o primeiro a se solidificar. Lembrando que solubilidade é o quê? A quantidade máxima que um sal se dissolve em água. Como a quantidade de sal é a mesma e a quantidade de água é a mesma, quem vai cristalizar primeiro? Quem tem menor solubilidade. Aponte a ordem de precipitação, ou seja, a cristalização dos diferentes sais de acordo com suas solubilidades. Então, se eu sei que esse aqui é o primeiro, quem que é o segundo? Né? Se esse é o primeiro a cristalizar, quem que é o segundo? O segundo menor número, que é esse aqui. E quem que é o terceiro menor número? O terceiro menor número vai ser esse aqui, que é o cloreto de sódio, e esse aqui que é o sulfato de magnésio. Quem que é o quarto número? Vai ser esse aqui. E quem que é o quinto? Esse aqui, que é quem tem a maior solubilidade. Como é possível obter o sal marinho, constituído principalmente de cloreto de sódio, a partir da água do mar? Não é feito por evaporação? Utiliza-se da solubilidade dos sais para poder separar entre eles. Tá? Por exemplo, um outro sal que vem bastante no cloreto de sódio é o brometo de sódio. Só que se você tem lá um monte de sal e você tira só a parte de cima, você tem só cloreto de sódio, porque o brometo de sódio ainda está na parte de baixo do monte onde está molhado. Tá? Questão 5. Quase 80% do sal que não são consumidos diretamente na alimentação são utilizados em setores indicados no esquema. Então nós temos aqui, ó, cloreto de sódio. Ele pode seguir dois caminhos: ou você derrete ele, que é fundir ele, ou você dissolve ele na salmoura, dissolver ele em água, tá? Se você pegar ele e fundir, você vai fazer a eletrólise ígnea dele, você vai ter cloro e sódio separado. A partir do sódio você pode fazer peróxido, sínteses orgânicas e outras coisas. A partir do cloro você pode fazer hipocloreto de sódio. Se você pegar ali na salmoura, você tem um processo chamado SOVAI, nós vamos ver à frente, ou você tem eletrólise da salmoura, que vai produzir hidróxido de sódio, que é muito utilizado, e do hidróxido de sódio também é possível fazer hipoclorito de sódio. Ainda da eletrólise da salmoura você produz hidrogênio, que pode fazer o ácido clorídrico aqui, ó. E com hidrogênio você ainda pode produzir a amônia, que a gente viu lá no começo da segunda situação de aprendizagem, né? E o processo SOVAI, não menos importante, vai produzir carbonato de sódio e hidrogênio carbonato de sódio, que é utilizado em vidros e tecidos. A amônia é utilizada em fertilizantes explosivos e ácido nítrico. E o cloro, então, é utilizado em muitas indústrias, têxtil, praguicidas, desinfetantes, plásticos. Lembrando que o PVC é polivinilcloreto, né, um plástico que tem cloro no meio. Cloretos inorgânicos e alvejantes de forma geral. Então, questão A. Que processo de separação ou de transformação você reconhece nesse esquema? Ó, quais são os processos de separação ou de transformação? O processo de transformação química que a gente viu ano passado é eletrólise. Então eu tenho eletrólise ígnea e eletrólise da salmoura, tá? Qual outro processo tem aqui? O processo SOVAI, que já está descrito aqui, né? Então pelo menos esses três são os principais processos que nós temos aqui. Continuando. Quais seriam os produtos diretamente obtidos a partir do cloreto de sódio? Então quais são os produtos obtidos a partir do cloreto de sódio? A gente pode produzir sódio, cloro, hipoclorito, ácido clorídrico, hidrogênio, hidróxido de sódio, né? São os produtos obtidos direto. A amônia tem que passar por uma reação com nitrogênio, tá? Então esses aqui, ó,
são os produtos obtidos direto do cloreto de sódio, ok? Observando o esquema que indústrias utilizam matérias-primas obtidas a partir do cloreto de sódio. Observando o esquema que indústrias utilizam matérias-primas obtidas a partir do cloreto de sódio. Então, quais são as indústrias? De vidro, tecido, indústria têxtil, de explosivos, de fertilizantes, né? As indústrias que trabalham com praguicidas, com desinfetantes, com plásticos, com cloretos inorgânicos e com alvejantes. São todas as indústrias. Observando o esquema, tá. Questão D. Qual que é a diferença entre NaCl fundido e na salmoura? NaCl fundido é quando você derrete ele, lembrando que ele derrete quase a 1000 graus de temperatura. E na salmoura você dissolve ele na água e isso pode acontecer a 25 graus Celsius. Aprendendo a aprender. O cloreto de magnésio é muito higroscópico. Tente explicar por que os saleiros costumam entupir quando está ameaçando chover ou em locais úmidos. Tá? O cloreto de sódio, quando vem da água do mar, ele costuma ter uma boa quantidade de cloreto de magnésio. E aí o que acontece quando o tempo está úmido? Ele vai absorver a água do ar e vai fazer com que o sal fique empedrado no saleiro. Lembrando vocês que higroscópico é a capacidade que um sal tem de absorver água. Um outro material higroscópico que você já deve ter visto, vocês devem até ter em casa, é hidróxido de sódio. Se você deixar o frasco aberto, ele vai umedecendo. Pesquisa em grupo. Se for para fazer, eu vou pedir em sala de aula. E agora vamos para a atividade 2. Atividade 2, deixa eu fazer aqui uma ilustração para vocês. Ó. Atividade 2 vai estar falando dos processos, tá? De dois processos aqui desse esquema. Ó. Então, a atividade 2 vai estar falando da eletrólise ígnea e da eletrólise da salmoura, tá? Então, é o mesmo que está destrinchando o esquema superior. Obtenção do hidróxido de sódio, do gás cloro e do sódio a partir do cloreto de sódio em processos eletrolíticos. Processo eletrolítico é processo que envolve eletricidade, que envolve eletrólise. Então observe um esquema aqui, ó. Nós temos eletrólise ígnea, onde você coloca o sal dentro de um recipiente, né, dentro de um forno e derrete ele. Dentro desse forno com sal derretido, você aplica carga negativa num lado e carga positiva no outro. Na carga negativa vai ser formado o sódio metálico. Então o sódio que está aqui derretido, ele está na forma de Na+. Então ele vai se ligar no polo negativo, porque ele vai receber um elétron e vai virar Na0. No polo positivo vai ter a formação do cloro. Então eu tenho aqui o cloro menos, né, que vai se ligar no polo positivo. O polo positivo vai retirar esse elétron do cloro e ele vai virar Cl2 gasoso, tá? É isso que acontece na eletrólise ígnea. E essa aqui que está em volta é toda a solução. Aqui do outro lado nós também temos um polo negativo, que vai ser onde vai ser formado sódio metálico. Questões para a sala de aula. Para que o sódio metálico seja obtido por meio de uma eletrólise, o cloreto de sódio deve ser fundido. Por quê? Isso a gente viu ano passado. Mas por que esse cloreto de sódio tem que estar fundido? Porque o cloreto de sódio só conduz eletricidade se ele estiver fundido ou dissolvido em água, tá? Então, por que ele tem que estar fundido? Porque é quando ele está fundido que ele libera seus íons, que é o sódio e o cloro. E é a partir desses íons que é possível fazer eletrólise, tá? Questão 2. Quais são as substâncias obtidas por eletrólise ígnea do cloreto de sódio? Quais são as substâncias? Cloro gasoso e sódio metálico. Escreva semi-equações que representam a formação dessas substâncias e peça ajuda a mim para balanceá-las.
Então vamos lá, pessoal, olha que fácil. Nós temos aqui, ó, 2 Na mais 2 elétrons, lembrando que elétron tem carga negativa, né, que vai formar o nosso sódio metálico. Toda vez que a gente tem um elemento metálico, a gente costuma colocar esse zero aqui em cima. Esse zero quer dizer que o estado de oxidação dele é zero. Isso é uma semi-equação. Outra semi-equação é 2 cloros negativos menos 2 elétrons. Então ele vai perder 2 elétrons, ele vai perder essas duas cargas negativas, e aí ele vai se transformar no cloro Cl2 gasoso, ok? E aqui nós temos 2 sódios metálicos, ok? Juntando essas duas equações, nós vamos ter 2 Na mais 2 Cl menos, que vai formar Na0, 2Na0 mais 2 Cl, mais Cl2, que é gasoso, ok? É isso que acontece, galera. Essas são semi-equações e essa última aqui é a equação global. 3. Complete o esquema da célula de diagrama com os fenômenos que ocorrem no catodo e no anodo. Então, aqui já está dizendo que o catodo são esses riscos azuis, que é um catodo de aço. Então, o anodo vai ser o de titânio. E aí, que reação que vai acontecer no catodo e que reação que vai acontecer no anodo? Para a gente poder resolver isso, a gente tem que saber se o catodo é positivo ou negativo e se o anodo é positivo ou negativo. E como é que a gente descobre isso? Se é o catodo, é onde vai acontecer a reação do cátion. Se vai acontecer a reação do cátion, nosso cátion é o nosso sódio, não é isso? Que é positivo aqui. Se o meu sódio positivo ele vai se ligar aqui, quer dizer que meu catodo tem carga negativa, né? Então meu catodo tem carga negativa, né? E o meu anodo de titânio tem carga positiva, porque o cloro é quem vai se ligar aqui no anodo, ok? Só que nós temos um pequeno detalhe aqui, galera. Nós não estamos fazendo eletrólise aqui da salmoura. Pensa comigo, para que vai fazer eletrólise ígnea, que você precisa de um forno que vai estar funcionando a 1000 graus, que tem que ser fabricado por um material especial para resistir a essa temperatura, se você pode fazer a eletrólise somente a partir da salmoura, que você faz todo esse procedimento de temperatura ambiente, né? Então não é bem assim que funciona. Tá vendo esse sódio aqui que estaria se ligando no eletrodo de aço? Realmente ele vai tentar se ligar no eletrodo de aço, mas como a salmoura nós temos água, o que vai acontecer? Em vez do sódio reduzir, quem que vai ser reduzido? Vai ser reduzido o hidrogênio, tá? Então esse hidrogênio vai ser reduzido, né? E vai formar hidrogênio gasoso mais 2OH menos. E aí 2OH menos com Na+, né? Com 2Na+, o que vai acontecer? Eu vou ter formado meu hidróxido de sódio. Então, em vez de produzir sódio metálico, eu produzo hidróxido de sódio. Isso num eletrodo. Em vez de liberar sódio aqui, eu vou produzir hidróxido de sódio, eu vou liberar gás hidrogênio, que também é importante lá na produção da amônia, né? E aqui no anodo eu vou ter a produção do gás cloro, que vai sair aqui, ó. Esse gás cloro vai sair aqui na forma de Cl2, ok?
Então, respondendo, o cloro gasoso é obtido em escala industrial por meio da eletrólise da salmoura. Quais são as substâncias obtidas por eletrólise da salmoura? Então, quem que vai ser obtido lá? NaOH e cloro. E o hidrogênio, né? E o hidrogênio gasoso. Ok? NaOH e cloro e hidrogênio. Tá? Quais são as substâncias? Escreva semi-equações que ocorrem no cátodo e no anodo. Então, o que que acontece no cátodo? No cátodo vai acontecer que a água vai liberar hidrogênio e hidroxila. E no anodo, nós vamos ter a semi-equação que eu vou colocar aqui embaixo, né? Então, nós temos Cl menos, mais, são dois, né? 2 Cl menos, mais 2 elétrons, se transformando em Cl2. Então, a do anodo está aqui, do cátodo está aqui, do anodo eu coloquei aqui embaixo. Depois vocês organizam isso de uma forma melhor. Peça a ajuda do seu professor, procure em livros e tente balancear as semi-equações e reescrever a equação global. Então, vamos lá? Então, temos água mais 2 elétrons formando hidrogênio gasoso mais 2 hidroxilas. Ok? Como é que isso é possível? A partir de 2 águas. É isso? E a outra semi-equação é do cloro, né? Então nós temos 2 Cl menos, que está indo para Cl2 menos 2 elétrons. Isso são as duas semi-equações. E a global vai ficar da seguinte forma: 2H2O mais 2 Cl menos formando H2 mais Cl2 mais 2OH menos, ok? Por que eu não coloco os elétrons aqui? Porque esses 2 elétrons se anulam aqui, ó. Mais 2 elétrons menos 2 elétrons dá 0. Atividade 3. O cloreto de sódio como fonte de matérias-primas para obtenção do carbonato de sódio, que é o processo Solvay, que é extremamente importante na atualidade e foi inventado há mais de um século. Influência da alteração da concentração em sistemas em equilíbrio químico. Então o Solvay pensou lá em 1900, né, mais de um século atrás, como se utilizar dos equilíbrios químicos para poder produzir um material que era muito útil para a época e continua sendo até hoje. Então ele desenvolveu um processo que funciona em várias etapas, né? São 4 etapas, eu quero só falar um pouco sobre cada uma delas. A primeira etapa, eu quero que vocês observem como é simples esse processo dele, né? Então, na primeira etapa, você pega o cloreto de sódio, sal de cozinha, dissolve na água, né? Quando você dissolve na água, ele fica na sua forma iônica, né? Lembrando que é salmoura, então você tem um excesso de cloreto de sódio, então parte está na forma iônica e parte está na forma sólida. Borbulha nessa solução da salmoura CO2, que é um material que a gente tem em grande quantidade, e esse CO2 pode vir, por exemplo, da produção de cal, né? Como a gente viu lá no primeiro ano, carbonato de cálcio na presença de calor vai liberar CO2, que é um material que até então não serve para nada. Então é interessante
uma indústria que produz cal tem um processo, só vai trabalhando junto para produzir outros materiais de valor agregado. Então, ó, borbulha-se CO2 em água, que vai produzir o ácido carbônico, que é o mesmo ácido do refrigerante, né? E esse ácido carbônico ele está ionizado, né? Que seria a equação 2. Na segunda etapa, há uma junção do sódio com o ácido carbônico, né? Então você tem aqui ácido carbônico mais o sódio, que vai produzir o NaHCO3. Para quem não sabe, NaHCO3 já é o nosso bicarbonato de sódio, só que aqui ele está dissolvido em água, né? E como é que você faz para transformar isso num sólido, né? Então olhem só, aqui você adiciona amônia. E aí o que vai acontecer quando você adicionar amônia? Você vai fazer com que essa amônia pegue esse hidrogênio que está aqui, ó. Tá vendo? Pegue esse hidrogênio que está aqui e aumente a quantidade de HCO3-. E aí o bicarbonato de sódio começa a virar sólido e aí você separa por filtração. Na etapa 3, né, nós temos lá o bicarbonato de sódio já formado, que coloca em calor e se transforma em carbonato de sódio, que é a barrilha, né? E na etapa 4, né, o NH4 ele é devolvido na forma de amônia para o sistema. Então nós temos a amônia que é utilizada como catalisador, ela vai estar sempre voltando para o sistema. Então se vocês olharem aqui, tem um esquema explicando como é que isso funciona, que eu tenho carbonato, né, de cálcio a partir da produção da cal. Carbonato de cálcio na presença de calor vai liberar CO2 e vai como produto o óxido de cálcio, que vai seguir na produção. O CO2 é misturado com a salmoura, né, produzindo o bicarbonato, que na presença de amônia vai precipitar, né? Esse bicarbonato então ele é passado por um processo de aquecimento, né, e forma-se então o carbonato, que é a barrilha. E como subproduto aqui no final do processo você vai ter cloreto de cálcio, que também pode ser vendido. E aí pergunta aqui, por que é necessária a adição da amônia na segunda etapa? Na segunda etapa adicione a amônia, por quê? Porque ela vai deslocar o equilíbrio químico para a formação do bicarbonato sólido. Por que indústrias que produzem barrilha também costumam produzir cal virgem? Porque quem produz cal tem já a matéria-prima CO2 em excesso, que pode ser utilizado na fabricação da barrilha, pensando que o cloreto de sódio ele é barato e tem em qualquer lugar à disposição. Então é um processo simples de ser feito e que gera um grande valor agregado. Lição de casa. O exercício a seguir permitirá que você preveja mudanças no estado de equilíbrio químico que existe no sangue pela eliminação excessiva de gás carbônico, ou seja, pela mudança da concentração de CO2 no sangue. O diagrama a seguir representa a faixa de pH normal do sangue e suas principais alterações. Então nós temos o pH do sangue, que está em torno de 7,40. Se ele abaixar a menos de 7,35, você está em estado de acidose, que o sangue está mais ácido. Se for acima de 7,45, em alcalose, né? Então, sangue venoso, sangue arterial. Por que sangue venoso e sangue arterial, né? Sangue venoso, de veneno, que é o sangue que tem o CO2, né? A gente respira. Para quê? Para que o oxigênio vá pelas artérias até o nosso organismo e esse oxigênio volta para o pulmão na forma de sangue venoso. Então, aqui ele tem O2 e aqui ele tem CO2. Então já dá para saber aqui que quanto mais CO2, mais ácido fica o sangue. Quanto mais O2, mais básico fica o sangue. No sangue é o seguinte equilíbrio químico: CO2 mais H2O, H mais CO3 menos.
Tá vendo esse H+ aqui, ó? Quando eu tenho a presença de CO2, o que vai acontecer? Eu vou ter um aumento da quantidade de H+ no sangue. Lembrando que o sangue é constituído, acredito que 80% a 90% do sangue é água. Então, o sangue fica ácido na presença de CO2. Uma maneira de mudar o pH do sangue é por meio da respiração. O sangue transporta o dióxido de carbono, CO2, até os pulmões, onde é expirado. Os centros de controle da respiração, localizados no cérebro, regulam a quantidade de dióxido de carbono respirado por meio do controle da velocidade e da profundidade da respiração. Uma pessoa em crise de ansiedade pode respirar muito rapidamente, eliminando pela respiração mais CO2 do que deveria. Assim, observe que o equilíbrio anteriormente descrito e responda. Então, se ela respirar muito rapidamente, você vai eliminar muito CO2. Então, o seu pH do sangue vai ficar alcalino, né? Então, ele vai para a alcalose, que está com excesso de O2. O pH do sangue dessa pessoa deve aumentar ou diminuir? Deve aumentar. O sangue deve ficar mais ácido ou menos ácido? O sangue fica menos ácido. A pessoa entraria em acidose ou em alcalose? Em alcalose. Explique utilizando a equação de equilíbrio químico a expressão que permite o cálculo do pH. Então, o que acontece? A expressão está dizendo o seguinte: quanto mais CO2, mais ácido. Como ele está perdendo CO2, então ele está ficando mais básico. Questão 2. Para controlar a crise e fazer com que o pH do sangue dessa pessoa volte à faixa da normalidade, deve-se chamá-la, deve-se acalmá-la e fazê-la respirar dentro de um saco plástico. Você teria uma explicação para isso? Se você respirar dentro de um saco plástico, você vai estar eliminando o CO2 dentro do saco plástico. Em vez de você estar respirando mais oxigênio, você vai estar respirando mais CO2. E aí você vai elevar a quantidade de CO2 no sangue dessa pessoa e ela vai se acalmar. Atividade 4. Obtenção da água doce e de magnésio a partir da água do mar. Neste volume já foram estudados alguns materiais que o ser humano extrai da água do mar. Mas existem outros. Então aqui pede para vocês fazerem uma pequena pesquisa, que é importante vocês estarem fazendo e fazendo uma boa leitura e análise do texto. Então, a partir da água do mar, que ela pode ter magnésio, né? E como é que você faz isso? Pega a água do mar, que está lá com uma grande concentração de magnésio, isso pensando que você já tirou o material que está em maior quantidade, que é o cloreto de sódio, né? Então sobra lá o cloreto de magnésio. Você adiciona cal, né? E vai formar o hidróxido de magnésio. O hidróxido de magnésio, né? A partir dele você pode produzir o óxido de magnésio, que vai utilizar nessas indústrias. Ou você pode colocar CO2 e produzir o carbonato de magnésio, que vai produzir o sal de Epsom em uma outra reação química com ácido sulfúrico. Ou você pode produzir o cloreto de magnésio a partir do ácido clorídrico. Então são todos sistemas simples de serem realizados. Pesquise melhor a obtenção do magnésio metálico, né? E a partir da água do mar, equacione as reações envolvidas. Então vamos ver aqui, ó, outra atividade. Usina de dessalinização da água do mar. Com a intenção de atrair muitos turistas à cidade de Conde, precisou contornar a deficiência de fornecimento de energia elétrica e garantir a oferta de água potável. Para tanto, foi proposta a instalação de uma usina escola de dessalinização da água acoplada a uma usina termoelétrica. A termoelétrica utiliza como combustíveis resíduos orgânicos como cascas de coco abundantes na região. O calor produzido permite a destilação da água do mar. Explica a dessalinização da água do mar pelo processo da destilação. Discute os custos e benefícios econômicos e ambientais envolvidos nesse processo. Então, quais são os benefícios da dessalinização da água do mar pelo processo de destilação? Se você pensar puramente no processo de destilação, não tem tanta vantagem porque envolve muita energia para você poder destilar a água. Mas como eles querem acoplar
o processo de dessalinização com o processo de produção de energia é muito interessante, porque vamos pensar primeiro no processo da produção de energia, como é que ele funciona. As termoelétricas queimam algum tipo de combustível, que nesse caso vão ser cascas de coco, então você vai estar limpando a cidade das cascas de coco e vai estar utilizando como combustível para estar produzindo vapor para poder mover a turbina, e a turbina que vai mover um gerador, esse gerador vai produzir eletricidade, né? Então, já que você vai ter todo esse desperdício de energia só para poder produzir vapor, né, e pensando que o processo de destilação, a água que evapora, ela não carrega consigo sais, porque os sais ficam no recipiente, então você montando um bom processo de destilação, onde você separa o sal da água do mar, fervendo essa água do mar, produzindo vapor, esse vapor vai gerar eletricidade, e no final, quando essa água condensar, né, quando essa água resfriar, você vai ter uma água destilada, né, que pode ser utilizada para o abastecimento da cidade. Então você junta 3 situações diferentes que se auto-ajudam, né? Então você limpa a cidade das cascas de coco, utiliza isso como combustível para produzir eletricidade. Na produção da eletricidade você tira o sal da água do mar e fornece água de boa qualidade para a população. Então tem várias vantagens aqui nesse processo. Agora vem a parte que você aprendeu, que corresponde ao segundo bimestre inteiro, que vocês vão fazer, né? Vocês vão fazer essa parte aqui e estudar para nossas avaliações. O último que eu aprendi corresponde ao que eu aprendi da apostila inteira, então façam com carinho, né? E depois no final da apostila vocês têm mais esse espaço para terminar de fazer o que eu aprendi da apostila inteira. Um forte abraço e até a próxima.